Gálatas capítulo 6, queridos, encerrando aí a nossa série de pregações desse livro, a partir do verso de número 6, nos diz, Gálatas 6, nos diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, como diz a Escritura, né? Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. Vede que com grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses nos obrigam a circuncidar-nos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor, lida nesta noite, veio aos nossos ouvidos, ao nosso coração, Senhor, e ela não retornará vazia, Senhor. Ela vai alcançar os propósitos que o Senhor já tem predeterminado para ela, desde quando o Seu Espírito inspirou ali o apóstolo, Deus, a escrevê-la para ele. Deus, insondáveis, inescrutáveis, ó Deus, Pai, razões, objetivos o Senhor tem cumprido ao longo dos anos, Senhor Deus. Nesta noite não será diferente. O Senhor vai sempre operará na intimidade de cada um de nós, na necessidade de cada um de nós, Pai, e coletivamente da igreja, em nome de Jesus. Isso até aqui nós vimos falando, especialmente no capítulo 5, capítulo 6, né? Falamos do andar no Espírito, em detrimento de andar na carne, de atender às necessidades da carne, também de auxiliarmos uns aos outros, para carregar as cargas uns dos outros, também para carregar as nossas cargas, né? Isso nós falamos no domingo atrasado, aqui no capítulo 6. E agora o apóstolo Paulo se dirige à igreja para chamar a atenção para algo específico, para a lei da semeadura, a lei da semeadura e da colheita. E essa lei, queridos, ela não é privativa do povo de Deus, é uma lei espiritual que alcança toda a terra. Então, crentes e não crentes, ela traz resultados para todos. Por sinal, mesmo não sendo crente, se semear amor, vai colher amor, né? O marido que ama a esposa vai amá-lo, correto? É isso? Né? Se o pai é exemplo para o filho vai corresponder com obediência, submissão, né? Então, é uma lei que alcança a todos e a tudo. E aqui, queridos, não se trata de salvação ou perdição, mas das consequências vividas pelas más escolhas, ou da satisfação, né, de colher as boas coisas, né? Também tomando a decisão e semeando aquilo que é correto. Paulo nos chama a atenção nesse texto para os seguintes aspectos. Podemos extrair desse texto as seguintes indagações: temos considerado as leis de Deus, ou temos nos permitido influenciar por falsos ensinos, a ponto de virarmos o rosto para o Senhor? Verso 7.
Temos negligenciado o sustento, né, daqueles que são ministros do Senhor. Qual a origem das nossas sementes? Carne ou espírito? Verso 8. Quais resultados temos tido em nossa plantação, em nossa semeadura? O que temos colhido? Corrupção? Ou as bênçãos de Deus? Ou a vida eterna? Verso 8. Temos preservado em fazer o bem? Ou temos perseverado em fazer o bem? Insistido nisso, né? Especialmente aos da família da fé. Temos atentado para o que o Senhor tem nos ensinado. Verso 11, Paulo fala com muita propriedade isso. Já vamos discorrer. Temos aceitado que falsos líderes sejam popularmente reconhecidos a ponto de andarem de mãos dadas com este mundo, em virtude do falso evangelho que ensina. Versos 12 e 13. Estamos mortos para o mundo e o mundo morto para nós por meio da nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo. Verso 14. Temos reconhecido que somos nova criatura em Cristo. São algumas perguntas, especialmente 9 perguntas que podemos extrair desse texto. E o Espírito Santo de Deus traz as respostas para cada um de nós. E a Bíblia nos responde, queridos, porque a igreja não pode ignorar a mensagem da cruz. A igreja não pode deixar de semear segundo a cruz de Cristo. A igreja não pode abrir mão disso. Mas quando é que a igreja demonstra que está ignorando o Evangelho de Cristo, queridos? Quais princípios ela deve observar, né? Hoje nós vemos muitas críticas ao evangelicalismo brasileiro, muitas críticas a como o Evangelho tem sido pregado, aos testemunhos, né? Então a igreja não pode prescindir da mensagem da cruz. A semeadura do servo e da serva do Senhor não pode ser diferente daquela que é ensinada pelo Evangelho da cruz de Cristo. Fora disso, queridos, há uma outra colheita, né? E nós temos aí inúmeros exemplos. A igreja deve considerar o fato de que existe esta semeadura e de que há uma colheita real. Pois a palavra do Senhor, ela não mente. E a palavra do Senhor, ela se cumpre, né? Quando ela diz que aquilo que o homem semear, isso vai colher, porque isso vai acontecer. Quando passa a semear segundo a carne, demonstra um afastamento da verdade da cruz, passando assim a viver segundo os resultados negativos, né, dessa semeadura. Começa a experimentar isso, traz isso para a sua existência, para a sua vida. Então nós devemos considerar como igreja nessa noite algumas coisas que vamos extrair, alguns princípios e valores desse texto, e para se manter fiel à mensagem da cruz, né? O verso 6 nos ensina que devemos encorajar os ministros do Evangelho de Jesus. E esse versículo ele está justamente no divisor aí daquilo que Paulo quer falar. Ele fala antes desse encorajamento, como pregamos aqui, e fala a partir dele do sustento também, de uma colheita, né? De um trazer, de um compartilhar, amém? Compartilhar com, ser participante desse ministério. Essa é a expressão correta. Não tornar a carga dos homens e das mulheres, dos ministros chamados por Deus, mais pesada. Também entra aqui. Vamos cumprir a mensagem da cruz, queridos, né? Colocando ou criando qualquer tipo de impedimento, ou seja, criando obstáculos para que aqueles que são chamados, comissionados por Deus, mas sim como igreja, como instruídos pelo Espírito de Deus, por intermédio dessas pessoas, encorajá-los, colocando à disposição os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que temos recebido do Senhor, para que o ministério seja frutífero. Isso também é semear, e não negligenciando, né, o sustento adequado.
Existe uma cultura, e essa cultura ela é fruto de um pensamento distorcido, de que o missionário ele não pode viver bem no campo missionário, de que o missionário ele tem que passar fome, tem que passar lutas, tem que passar escassez. Esse é o pensamento da igreja brasileira, né? E quando ela constrói suntuosos templos, porque o missionário tem que ralar. Quando o missionário alcança um bem, a pessoa tira o sustento, tira a contribuição, porque acha que não precisa mais. E com isso nós estamos descumprindo o que diz o verso 6. Ao invés de encorajar, nós estamos desencorajando. Ao invés de estimular, estaremos desestimulando. Por isso que o Senhor, queridos, ali no livro de Miqueias, ele coloca que o povo dele se preocupa muito mais com aquilo que é a sua casa, com aquilo que ali permeia a sua vida, do que com a obra de Deus. Naquele contexto lá está a construção do segundo templo. Isso é uma realidade na igreja brasileira, porque para o reino, ou seja, para o nosso conforto, para o nosso sustento, para a nossa manutenção, nós temos o melhor. Nós fazemos um esforço extremo, até além da nossa capacidade, para morarmos numa casa boa, para andarmos no carro bom, para comermos bem, para vestirmos adequadamente bem, para termos. Mas quando se fala de reino de Deus, aí é o que sobrar. Para o reino de Deus ficam as migalhas. E Paulo trata muito com propriedade isso, queridos. E aí onde está o nosso coração? Nós que somos instruídos. Ele disse: aquele que é instruído, faça participante de todos os seus bens daquele que o instrui. Agora isso na prática não acontece. E eu também concordo com muitas disposições no meio dos irmãos, porque hoje não se pode confiar muito, não se pode confiar muito. Mas nem por isso podemos deixar, queridos, de atender aqueles que estão caminhando numa entrega total, completa, numa seriedade da obra e do reino de Deus, porque esses são remanescentes. E esses são facilmente identificáveis, como nós vamos ver aqui no curso desta palavra. Então temos que repensar, temos que reavaliar como nós vemos as coisas. Porque a Bíblia diz que onde está o meu tesouro, aí vai estar o meu coração. Se o meu coração está nas coisas deste mundo, tudo de melhor que eu tenho vai para as coisas deste mundo. E acaba não sobrando quase nada para Deus. Aliás, nem o meu tempo acaba sobrando para o Senhor. Porque já fiz uma continha com os irmãos. Se Deus requeresse o dízimo das horas, nós teríamos que dar aí 17 horas semanais para Deus, no mínimo, fora a oferta. 17 horas fora a oferta, dá 168 horas a semana, Estou arredondando aí 17 horas, 10%. Já fez as contas, quantas horas você oferece ao Senhor por semana? Eu não quero nem ouvir a resposta, porque sobra o resto do tempo. É claro que não são todos. Isso mostra, queridos, o quanto nós temos o reino de Deus como prioridade. E é um termômetro que nós avaliamos onde está o nosso coração. É muito bom deitar numa cama gostosa. É muito bom andar num carro bom. É muito bom morar numa casa excelente. É muito bom vestir uma roupa, queridos, confortável. Não é bom? É muito bom poder chegar ali. As mulheres talvez ter 3, 4, sendo modesto,
3, 4, 5, 6 pares de sapato. Quando não 60, quando não 80, quando não 120, né? É bom, a Bíblia não proíbe isso, queridos. O que ela veda é que nós fazemos isso em detrimento do reino de Deus, em detrimento, né, daquilo que nos espera para a eternidade, daquilo que o Senhor colocou, daquilo que o Senhor nos chamou. Já disse que o bom de pregar sermão expositivo é que o pastor não pode fugir de nenhum assunto, né? E a igreja não vai dizer que você é direcionado, porque está na sequência do livro. Então, onde está o nosso coração? Para mostrar que estamos centralizados na mensagem da cruz, devemos encorajar os ministros de Deus, devemos participar da obra do Senhor, devemos ser participante de todos os nossos bens. Não é o pastor Manuel que está dizendo isso, é a Bíblia. Até porque, glória a Deus, que o pastor da igreja não precisa. Deus tem abençoado muito, né? Nós somos aposentados, temos uma boa aposentadoria. Mas quantos outros sofrem? Quantos outros padecem? Quantos outros, queridos, e a gente acompanha no meio dos pastores, lamentos, choros, reclamações. Às vezes não tem nem dinheiro para comprar o pão pela manhã. E eu fico imaginando, e o que o rebanho pensa disso? Louva a Deus por esta igreja, pelo conselho da igreja que valoriza os obreiros, né? Amém? Pelo menos com o mínimo necessário, nenhum obreiro dessa igreja pode reclamar. Todos eles são abençoados. Todos. E isso é uma boa parcela daquilo que entra na casa do tesouro. Segunda coisa, os versos 7, 12 e 13. O verso 7 nos fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, né? O verso 12: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. De Deus não se zomba. Não erreis, né? Essa expressão aí, queridos, não erreis, né? Ou não vos enganeis, como diz outra tradução, no original mesmo ele significa levar alguém a desviar-se, ou se desviar, ou conduzir alguém a afastar-se, ou propriamente se afastar. Paulo coloca essas pessoas em outras passagens como significado de engano, né? Aí nós temos 1 Coríntios 15:33, está lá a mesma palavra. 2 Timóteo 3,13 está lá a mesma palavra. E Tito 3,3, a mesma palavra. Não se deixe enganar, não erreis. O engano que os crentes na Galácia estavam vivendo, queridos, era tanto induzido por outros, quanto também autoprovocado. Ou seja, eles se permitiam ser enganados de forma proposital pelos falsos mestres, ou se entregavam ao engano, se afastando da essência da mensagem da cruz. E quando preparava, estudava esse sermão nessa semana, vi justamente essas coisas, né? Como nós nos permitimos ser enganados, queridos. Quantas milhares, se não dizer milhões de pessoas correm atrás de algumas coisas, né? Sabendo que aquilo não é a Bíblia que estabelece, e se permitem ser enganados por falsos mestres. Assim estava acontecendo lá na Galácia. Quantas pessoas, é claro que lá no aspecto de lei mosaica, né, de judaizantes, mas trazendo isso para a nossa vida, aplicando isso na nossa realidade, né, no nosso contexto. Quantas pessoas dependem de profetas, de
de ouvir profecias, e se permitem ser enganados. Quantas pessoas sentam, muitas vezes, na sua própria casa, ali 1, 2 horas para assistir programas que não estão pregando a genuína palavra? Quantas pessoas gastam aí, poder investir dinheiro no reino de Deus, uma fortuna, para visitar um ponto religioso, turístico em São Paulo? Quantas? Esse dia eu repreendi um pastor da nossa denominação aqui no presbitério. Estava vendendo essas coisas no presbitério. Eu disse: não, meu filho, que não. Porque nós temos outro objetivo. Então nós nos permitimos nos ser enganados, queridos. E Paulo diz: não vos enganem. Não errem. Não permitam isso. Não se autoprovoquem nisso. E o coração, queridos, quando está separado da mensagem da cruz, ele vai se inclinar para esse caminho, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil cumprir rituais, né? E satisfazer o ego, do que adorar o Deus vivo, se entregar ao Deus vivo, se render ao Deus vivo, tomar a cruz e seguir o Deus vivo, renunciar à própria vida. É muito mais fácil ser religioso. E olha só, Paulo coloca nos versos 12 e 13 aí, como que essas pessoas enganam, né? Todos quantos desejam mostrar boa aparência na carne. Tais enganadores, eles buscam conquistar uma invejável popularidade. E como eles procuram conquistar isso? Olhares graciosos, palavras charmosas, discursos, né, que tocam a alma, mas não resolvem no espírito nada, com o fim de agradar, com o fim, queridos, de se posicionarem de forma pública, reconhecida publicamente. No contexto aqui de Gálatas, esses judaizantes, o objetivo deles era conquistar essa posição para não serem perseguidos, porque a mensagem da cruz gerava perseguição. Quem vivia, né, a mensagem da cruz era perseguido tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. Então, seu ensino errado e ensino segundo os pensamentos do mundo, eu não vou sofrer nenhum dano. Essa é a igreja brasileira. Sofre nenhum dano. Bem, por quê? Porque fala segundo o coração dos homens deste século. Isso traz popularidade, isso traz, queridos, né, posição social, isso traz dinheiro. E assim corrompem o evangelho da cruz, corrompem a mensagem de Jesus Cristo, fazendo essas coisas.